Para ser igreja, você precisa entender que você tem um Senhor e um Salvador. Você precisa disso. E isso muda, André, a nossa perspectiva, sabe por quê? Porque vir para cá, sem a expectativa de encontrar com Deus, é a mesma coisa de ir na padaria. É a mesma coisa de ir num clube. Vir para cá, sem estar com o coração ardendo de que algo vai acontecer, ou de que eu vou ter um irmão lá para abraçar, Deus vai me usar, também faz com que você esteja na reunião errada. Primeiro, você precisa ter a identidade. Qual é a identidade? De pecador, de perdido, que precisa de um Senhor e Salvador. Qual é a segunda característica que você precisa ter? Você precisa vir com essa expectativa de que você vem para uma reunião onde o Senhor é o centro, onde Ele quer se manifestar. Eu sei que muita gente vem aqui para me ver. Não, né, gente? Ninguém vem aqui para me ver. Nós temos que vir para cá com essa expectativa. E agora ainda tem mais um problema. Quem chegar atrasado, o pastor vai ver. Você vai chegar atrasado dando de cara para mim. Mas vocês entendem? Se eu te convidasse para cá, para dizer que você ia receber R$1 milhão, você ia dormir na porta. Você não chegava atrasado. Será que falta entre nós um pouco dessa percepção de quem nós estamos vindo encontrar aqui? Do que é possível acontecer aqui? Porque se vocês estivessem vindo só para a comunhão com os irmãos, igual as pessoas fazem para ir numa festa de aniversário, tudo bem. Parece que tem um protocolo social que o certo é chegar atrasado. Mas a Bíblia fala de um casamento onde as noivas tinham que estar preparadas para receber o noivo. E o noivo chegou lá para buscar a noiva e tinha umas que não estavam prontas ainda. Quando você está no seu quarto, Paula, e você vai fazer uma oração, se você não tiver convicção que Deus está te ouvindo, do que adianta você orar? E mais, se você está orando para o Deus certo, você tem que ter a convicção de que Ele ouve e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, Paulo estava dizendo assim, olha, se vocês vão se reunir como igreja, se vocês são igreja, vocês precisam ser essa igreja. Vocês precisam se comportar como tal. E naquela igreja de Corinto havia alguns desvios de comportamento. Corinto era uma igreja na Grécia, né? E era uma igreja formada por muita gente rica, né? Era um entreposto comercial importante. Tinha muito dinheiro circulando em Corinto. Só que a palavra de Deus chegou e transformou a vida de algumas pessoas. E essa carta, ela foi enviada por Paulo para aquela igreja, que ele foi usado por Deus para iniciar, porque essa diferença social estava trazendo alguns problemas para a igreja. Então, já que a gente se contextualizou, nós vamos continuar lendo, então, a primeira carta de Paulo. E ele continua dizendo: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo estava aqui denunciando que os ricos chegavam para esse café da manhã que nós fizemos aqui hoje,
E eles traziam as melhores iguarias, mas eles só se conversavam entre eles e eles só comiam do que eles tinham levado. E eles partiam para fazer isso na frente, para que quando os pobres, os menos afortunados financeiramente chegassem, não contaminassem ou se misturassem com eles. E uma característica da igreja de Deus é o que a minha esposa falou aqui no começo. Gente, nós nos reunimos aqui não é por afinidade pessoal. Não é para sermos um dos melhores amigos e não tem nada a ver se isso acontecer, está tudo bem. Não é porque nós somos todos da mesma classe social, temos afinidade, se vestimos do mesmo jeito. Não. O que nos faz igreja de Deus é porque a igreja é de Deus. E todos somos filhos. Deus nos coloca sobre uma mesa onde todos estão à mesma altura. A mesa é dele. Essa palavra talvez não faça muito sentido para nós aqui, porque nós já vivemos isso, graças a Deus. Mas é sempre importante a gente lembrar que o Evangelho é de graça e por isso nós vamos dar ele de graça. Que nós vamos continuar amando as pessoas, porque Deus nos amou primeiro. Nós vamos continuar perdoando as pessoas, porque nós fomos perdoados. Não porque elas merecem, pastor Estezinho. Não porque elas estão se comportando como a gente gostaria. Mas é porque Deus nos ama desse jeito. Porque nós somos igreja de Deus. Às vezes a distância de um bom relacionamento está num perdão. Está numa perseverança no fruto do Espírito. Paulo estava chamando aquele povo para entender o seguinte: vocês não estão no meio de uma reunião qualquer, vocês não são um povo qualquer. A sua vida custou a vida de Cristo. E é importante que vocês entendam isso, Paulo estava dizendo. E logo depois disso, vem aquele famoso texto que a gente lê bastante no tempo da ceia. Não sei se vocês perceberam, havia uma grande refeição. A ceia judaica, ela nunca foi só o pão e o vinho. O pão e o vinho são dois elementos que estavam na mesa, quando Jesus pegou o cálice e pegou o pão. Havia outras coisas na mesa. Há até hoje, na ceia judaica, elementos, ervas amargas, pão asmos. Até hoje eles têm uma série de elementos que simbolizam parte da história do povo deles. Mas, por acaso, Jesus no dia da ceia tirou o pão e o cálice. E eu vou dizer por que Jesus fez isso. Porque Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. A Bíblia fala, pela primeira vez, no livro do Gênesis, e o livro do Gênesis é o livro dos começos, dos princípios. Toda vez que uma palavra é lançada pela primeira vez na Bíblia, ela está ali porque Deus quis que ela colocasse ali, porque ela significa algo, é um princípio para o resto da Bíblia toda. E a primeira vez que a palavra sacerdote, a expressão sacerdote do Deus Altíssimo é colocada na Bíblia, se refere ao encontro de Abrão com Melquisedeque. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gente, eu estou me esforçando ao máximo para ser rápido. Hã? Não, é porque eu falei que hoje ia ser um culto mais curto, né? Foi, não foi, Toninho? A gente combinou, né? É. Desculpa, é 14, Gênesis 14. Partindo do versículo 17, Gênesis 14. Abre aí, Caleb, Gênesis 14, versículo 17. É, Isaac, muito bem. Não tem nenhuma mulher grávida aqui no nosso meio, não, né? Não, né? Adassa, então é para você, guarda aí. Voltando a Abraão da vitória de Quedorlaomer. Olha esse nome. Seu filho. Não? Quedorlaomer.
Ah, gente, é bíblico. Ué, quezinho. E sobre os reis a que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Gente, naquela época não tinha lei ainda. Não tinha tribo de Levi ainda. E esse cara já era sacerdote do Deus Altíssimo. Os estudiosos pegam o livro de Hebreus e diz que Melquisedeque não tinha pais, né? Não tinha descendência, não tinha genealogia. E muitos dizem que esse é um personagem misterioso. O certo é que ele estava aqui representando o próprio Deus para a vida de Abraão. E se você estudar um pouco a Bíblia, você vai achar de quem ele era descendente. Pelo menos é uma dedução. Quantos filhos Adão e Eva tiveram? 3. Né? Um morreu e aí veio Sem. E a Bíblia, descrevendo as gerações de Sem, diz que dos filhos de Sem, de Sete, aliás, desculpa, Sete, era Bel, Caim e Sete. Dos filhos de Sete, uma geração começou a invocar o nome do Senhor. A geração de Caim não invocava o nome do Senhor, a geração de Sete invocava o nome do Senhor. Certamente foi dessa geração que invocava o nome do Senhor que veio Melquisedeque. E Melquisedeque fazia um papel de sacerdócio. Quando ele chegou para Abrão e levou somente pão e vinho, ele estava dizendo o seguinte: isso aqui não é uma festa de comemoração da sua vitória. Isso daqui é uma cerimônia. O que é uma cerimônia para um sacerdote? É aquilo que liga o céu e a terra, nos coloca no mesmo patamar. É uma reunião da igreja, onde coisas celestiais acontecem, coisas inexplicáveis, como foi vivido pelo Ricardo, como eu e você já vivemos. A reunião da igreja precisa e vai ter isso. Onde há a presença de Deus, o céu se manifesta, a terra fica suscetível à presença de Deus. E ali há milagres, há curas. Nós não podemos aceitar uma reunião diferente disso, porque nós somos igreja. Nós não vamos nos reunir aqui para não tocar o céu, ou para não ver o céu agindo nas nossas vidas. Nós não vamos nos conformar com uma doutrina e ficarmos mais inteligentes e conhecer mais a Bíblia. Nós vamos viver a Bíblia. E nós vamos ver isso nos transformando, fazendo com que a cada dia mais nós sejamos à altura do varão perfeito. Nós vamos nos conformar com o molde que é Cristo. Para isso somos igreja. Na igreja do Senhor não tem ninguém melhor nem pior. Só tem gente que precisa de Deus. E está suscetível, quebrantado para o agir dele. Por isso que nós ceiamos ao Senhor. Por isso é que nós separamos um tempo. E um tempo de simplicidade. Gente, o pão e o vinho para o judeu é igual o nosso cafezinho, que todo mundo que chega em casa, a gente oferece pelo menos um cafezinho. Se bem que de vez em quando eu tenho que lembrar as pessoas, mas o certo é que tenha pelo menos um cafezinho para oferecer. Você vai na casa mais simples, no interior do Ceará, as pessoas te oferecem um cafezinho. Você vai nas casas feitas de barro, no interior do Goiás, eles te oferecem um cafezinho. Para o judeu, isso é o vinho, um cálicezinho e o pão, que é o alimento mais básico da vida deles. E a vida da igreja precisa ser permeada de simplicidade. Não espere que nós vamos transformar esse lugar aqui num lugar de shows e apresentações. Não vamos.
Você já deve ser até acostumado comigo, vocês já viram que tem muito pastor que fala melhor do que eu, que prega melhor do que eu. Poucos são mais bonitos, mas tem muitos mais preparados do que eu. Estou sendo trabalhado. Porque o objetivo não é que eu seja o centro. Não é que os pastores aqui sejam o centro. O objetivo é que aquela ceia, aquela reunião, faça diferença na nossa vida. Como fez, por exemplo, um dia na vida da Patrícia. Da vida da Fernanda, do Marcelo. É por isso que eles estão aqui. Não é por minha causa. E deixa eu te dar a notícia ruim, também não é por sua causa. É a presença de Deus que precisa nos atrair para cá, para esse lugar de reunião, para que aqui o nome dele seja exaltado. E essa ceia é um memorial disso, de que tudo é Cristo, tudo é por meio de Cristo, tudo é para Cristo, Ele é o centro, Ele é o autor, Ele é a finalidade, é para Ele, é por meio dEle, será sempre em torno dEle a nossa reunião. Se você está com fome, o nosso café da manhã, tudo bem. Mas no dia que você perceber que você está vindo para cá, só para vir uma palavra boa do pastor Sérgio, só para comer um café da manhã, só para conversar com os irmãos, faltou o principal, a sede e a fome de Cristo, de comer o corpo dele, de participar da ceia, mesmo que não tenha ceia. E isso é o que nos faz ser igreja. Nós somos carentes e sedentes por esse Deus, sedentos. É a presença dele, é a vida dele que nós viemos buscar. Deixa eu dizer uma coisa, quem vier assim será saciado. Porque ele é a fonte de águas vivas. Ele é o rio que corre aqui. O rio da vida, ele é. Ele tem. Ele sabe. Ele pode. E ele quer, porque ele nos ama. Paulo estava dizendo isso para aquele povo, do jeito que eu estou dizendo para vocês. Quando vocês se reúnem, é a ele que vocês devem procurar. É nele que vocês devem esperar. E ele vivo está. E para lembrar disso, vocês vão participar do corpo e do sangue de Cristo. Foi para isso que viemos aqui. Para nos encontrarmos com ele. Vai ser assim, todos os dias que nós nos reunimos aqui. E nós vamos nos reunir aqui só por um breve espaço de tempo. Mal chegamos, né? Porque em breve ele voltará para nos buscar. E aí nós vamos ter essa ceia com ele lá. Ele está esperando a nossa volta. Tiago, meu filho, ele está esperando a gente estar com ele no céu, porque ele disse que ele vai ceiar conosco lá. Toninho, você quase não trabalhou aqui? Então eu vou pedir para você pegar esses elementos aí para distribuir para o povo. Abra sua Bíblia no Salmo número 20. Obrigado. 20. Salmo 20. Obrigado. O Salmo 20 ele tem uma característica especial. Sabe qual é, irmã Nathalie?
O Salmo 20 ele não foi feito para você ler para você mesmo. O Salmo 20 foi feito para você ler num tempo de comunhão com alguém. É o que nós vamos fazer aqui agora. O Salmo 20 foi feito para você pegar assim sua Bíblia, de papel de preferência, e ler olhando para outra pessoa. E nós vamos fazer esse exercício agora. Você vai ler o Salmo 20 e você vai falar ele para quem está do seu lado. Era isso que o povo devia estar fazendo naquela reunião em Corinto. Mas estava cada um por si. Nós não somos dos tais. Por isso você vai se reunir com alguém que está do seu lado, sem pressa. Pega o Salmo 20, eu vou ler para o pastor Beto, que está aqui na frente. Você vai ler aí no seu tempo, da sua forma, tá bom? Mas de coração, tá? Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário ele te envia auxílio, e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória a seu ungido. Dos seus santos nos céus ele lhe responde, com um poder salvador na sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Beto. Responde-nos quando nós clamamos. Deus abençoe você, viu, meu irmão? Tamo junto. Aleluia. Aleluia. É diferente ou não é a comunhão da igreja de Deus? É isso aqui. Essa é a comunhão. A Bíblia diz que naquele dia, o Senhor Jesus estava reunido com os seus discípulos, sendo igreja. Igreja que se construiu sobre ele. E ele, no meio da ceia, ele tomou o pão e disse: tomai todos entre vós esse pão, comei dele, porque esse é o meu corpo que vai ser partido por vocês. Vamos participar do pão todos juntos? Aleluia. E a Bíblia descreve que da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: olha, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova, e em algumas versões diz eterna aliança. Aquilo que o Senhor fez entre nós nunca se desfará. Ele abriu um novo e vivo caminho para que tivéssemos comunhão eterna com Deus Pai. Que privilégio! Que privilégio! O Senhor Jesus derramou o sangue dele para que eu e você pudéssemos ser lavados de todo o nosso pecado, de uma vez por todas, para que pudéssemos chegar com as vestes brancas diante do Deus Todo-Poderoso, que é santo, santo, santo. E é por isso, com alegria, que nós vamos participar agora do sangue de Cristo. Vamos juntos?